Boa noite, pessoal. Então hoje é a nossa última aula, apenas uma revisão da prova M2, como exige a instituição. Vamos só fazer isso, não vai ter atividade, presença para todo mundo. Quem tiver interesse em acompanhar a revisão, fique à vontade. Quem não tiver interesse, não é obrigado. Ninguém não vai ter chamada, todo mundo está dispensado da chamada. Vamos lá. Então, a primeira questão discursiva. A posse responsável é uma das mais importantes questões do bem-estar de animais de companhia. Relate no que consiste posse responsável, qual a sua importância e quais os aspectos prévios à adoção mais importantes. A grande maioria de vocês respondeu apenas parcialmente a questão. Ou falou o que consistia a posse responsável, ou falou quais eram os aspectos prévios à adoção. Muito poucos responderam a questão de forma completa. Então, isso é o que está nos slides que eu encaminhei para vocês, né? E a resposta da questão está nesses slides que a gente vai passar aqui para frente. Tá? Então, a posse responsável, segundo a UISPA, implica ao proprietário cuidar da saúde física, psicológica e ambiental do animal, zelar pelo seu bem-estar, reduzir o potencial de agressão e prevenir riscos que este possa trazer à comunidade, tanto no ponto de vista individual quanto coletivo. É a definição que a UISPA dá de posse responsável. O que compreende a posse responsável? Manutenção do animal dentro do espaço doméstico, ou seja, cuidar para que esse animal não fique na rua, conceder espaço e higiene adequados, respeitando sempre as 5 liberdades, um espaço compatível com o tamanho desse animal e a higiene sempre adequada para esse animal, tanto do ponto de vista do ambiente onde ele se encontra, como do ponto de vista do seu próprio corpo. Evitar procriação descontrolada através de programas de castração, ou, caso a pessoa prefira não castrar, manter esse animal contido, quando for fêmea na época do cio, quando for macho, evitando que esse animal ganhe a rua e possa eventualmente acasalar. Promover vacinação em tempo oportuno, ou seja, sempre manter o esquema de vacinação recomendado pelo médico veterinário rigorosamente em dia. E aí, quais vacinas vão ser aplicadas vai depender muito da idade do animal, da localidade em que esse animal vive. Existem algumas vacinas que em alguns locais não há necessidade de serem aplicadas. Mas aquelas vacinas principais, essas devem ser sempre feitas. Proporcionar atividades físicas e de interação com as pessoas, novamente pensando nas 5 liberdades, né? Então, sempre que o animal tenha espaço e possibilidade de praticar atividades físicas e de interagir com as pessoas do seu convívio. E os aspectos prévios da adoção, aquilo que a gente conversou vastamente na aula, né? Espaço e tempo, ou seja, o espaço para o animal condizente com o seu tamanho, com a sua característica, o tempo que a pessoa vai poder despender para cuidar desse animal, para interagir com esse animal, a expectativa de vida que esse animal vai ter dentro da característica que a pessoa pretenda, não é? De repente essa pessoa, vamos supor que tenha a expectativa de daqui a 2, 3 anos mudar de país. Vai adotar um cachorro? Não vai. Porque esse animal vai durar mais do que isso, ele vai ter problema lá na frente. Então, ou não adota, ou adota um animal que tem uma vida mais curta. Adulto ou filhote, né, dentro das características de cada pessoa, pode ser mais interessante ter um animal adulto ou mais interessante ter um filhote que vai crescer junto com a família. Períodos de ausência
aquela pessoa que se ausenta muito da sua residência, aquele animal vai ficar muito tempo sozinho, que espécie ele vai escolher para ter nesse ambiente, né? Existem algumas espécies que se adaptam melhor à solidão. Outras já são mais carentes. Especificamente aí, vamos falar de cachorro e gato. O gato sente menos a ausência do tutor do que o cão. Decisão conjunta, aspectos familiares. Discutir com a família como vai ser esse animal, né? Qual é a espécie, qual é o tamanho desse animal, o que se pretende, qual é a expectativa de toda a família em relação à adoção desse animal. Aspecto financeiro, a pessoa vai ter condições de dar o tratamento adequado para esse animal, vai adquirir um animal de pelo longo, vai ter condições financeiras de arcar com um plano de banho e tosa. A pessoa vai ter que viajar, vai ter que deixar esse cachorro de vez em quando num hotelzinho, vai ter condições financeiras de pagar isso, vai poder pagar assistência veterinária, vacinação, ração, tudo isso tem que ser levado em consideração. E a segurança do pet. O ambiente onde essa pessoa vive vai dar segurança para esse animal? Então todos esses aspectos devem ser analisados antes da adoção e era isso que a gente queria na questão. Questão discursiva 2. Aqui a gente tem um apanhado a respeito de instintos, né? Quase todos os comportamentos observados nos animais são adaptativos, fazendo os animais responderem corretamente às circunstâncias ambientais, de modo que possam não apenas sobreviver, como deixar prole. Há duas formas básicas pelas quais um comportamento adaptativo pode se tornar parte do repertório de respostas de um animal. O primeiro, o animal pode ter nascido com as respostas comportamentais corretas previamente programadas no sistema nervoso, como parte das características herdadas das gerações anteriores. Esses comportamentos, geneticamente programados, são popularmente chamados de instintos. Elabore um texto abordando aspectos do comportamento instintivo, podendo citar exemplos. Então aqui a gente tem os aspectos principais dos instintos que a gente gostaria que tivesse sido colocado na questão, na resposta de vocês. As características do instinto, né? O comportamento instintivo, ele se manifesta pelos instintos típicos da espécie e ele tem algumas características que são próprias desse instinto. Os movimentos estereotipados, que são aqueles movimentos sempre iguais, constantes, né? Como no caso dos movimentos que o animal faz, que uma ave faz para alimentar o filhote, são movimentos estereotipados. A ave sai do ninho, vai em busca do alimento, captura o alimento, volta para o ninho, administra o alimento para o filhote, depois ela faz tudo isso de novo. Então são movimentos estereotipados, são movimentos sempre idênticos, sempre os mesmos, sempre a mesma sequência. Isso é um movimento estereotipado. A bagagem genética, os instintos, eles estão relacionados à questão genética, certo? Então, o instinto ele vem ele está incluído no gene que aquele animal vai receber, então ele já vem dali. Tem a questão da evolução, da mudança desses genes de acordo com a evolução, né, a seleção natural, mas ele tem uma bagagem genética, por ser um processo que é transmitido de geração a geração. E desencadeado por estímulos simples. Não existe a necessidade de haver um estímulo complexo, uma rede de estímulos, sistema nervoso ou qualquer que seja, para desencadear esse estímulo. Um estímulo muito simples pode desencadear, como no exemplo que a gente deu na aula do pássaro que reconhece o seu adversário simplesmente pela presença de um tufo vermelho no peito. Então, é um estímulo muito simples que vai desencadear um comportamento instintivo. Essas são as principais características dos instintos. Os tipos de instinto são duas grandes categorias,
que são as ações reflexas e os padrões fixos de ação. Nas ações reflexas, a gente tem a divisão entre cinese e tropismo, tá? Além da diferenciação ali no arco reflexo, certo? E os padrões fixos de ação, eles enquadram comportamentos mais complexos, que são aqueles comportamentos mais prolongados, como a confecção do ninho, a construção da teia de aranha, a alimentação do filhote pela ave, são padrões fixos de ação. As questões objetivas, como vocês sabem, o sistema Unimestre, ele joga essas questões numa ordem aleatória para cada aluno que abre o sistema. Então, a sequência que vai ser colocada aqui não é a sequência necessariamente, provavelmente ninguém teve as questões nessa sequência, a sequência vai ser outra, mas essa é a sequência que eu montei as provas e coloquei no sistema. Vamos mexer aqui. Então, primeira questão. Em 64, Ruth Harrison publicou seu livro chamado Animal Machines, onde denunciava maus tratos e péssimas condições na criação dos animais de produção. Essas denúncias foram motivadas por um agravamento nas já pobres relações entre animais de produção e produtores. Tal evento foi desencadeado em função de qual fator histórico? Crise alimentar provocada ao final da Segunda Guerra Mundial. Foi isso que ocasionou esse agravamento nas relações entre os animais de produção e produtores, porque, em função da crise alimentar, se fazia urgente o aumento da oferta de alimento, porque as pessoas estavam passando fome. Então, para que se conseguisse isso, se deixou de levar em conta a questão do bem-estar animal, para que se conseguisse fazer um aumento na oferta de alimento. Então a resposta certa era crise alimentar provocada ao final da Segunda Guerra Mundial. Assim como houve uma ordem aleatória no aparecimento das questões para vocês, a ordem das opções também foi modificada de forma aleatória. Então por isso que eu não coloquei aqui na revisão, não coloquei aqui A, B, C, D, E, apenas qual é a alternativa correta, porque apareceu diferente para vocês. Para alguns, a resposta correta dessa questão era A, para outros B, para outros C, D e E. A segunda questão, em um sistema de criação de bovinos de corte, em sistema de confinamento, os animais são frequentemente vacinados e desparasitados com acompanhamento veterinário frequente. A alimentação é fornecida em uma proporção adequada de volumoso e concentrado, com água à vontade. São mantidos em um ambiente com piso de concreto, com superlotação e poucas áreas cobertas, onde novos animais são introduzidos, sem familiarização prévia. Analisando esse histórico acima, qual alternativa contém as liberdades que estão sendo desrespeitadas nessa situação? A resposta correta é livre de medo e estresse, certo? Esses animais eles são mantidos com superlotação, poucas áreas cobertas, sem a familiarização prévia, então com muita disputa pela liderança, certo? Então, esses animais não estão livres de medo e estresse. Eles estão submetidos principalmente por esse aspecto aqui da ausência da familiarização prévia a medo e estresse. Livre de desconforto em função da superlotação e das poucas áreas cobertas. Esses animais não têm onde se proteger do calor e do frio. Livre para expressar o comportamento natural da espécie. Um ambiente com piso de concreto, com superlotação, poucas áreas cobertas, então não são livres para expressar o comportamento da espécie. Eles são vacinados e desparasitados, livres de doença, e eles recebem uma alimentação adequada
então livre de fome e sede.